Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos. Muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu vou fazer uma sequência de 3 vídeos, talvez 4. Vou fazendo freestyle, como eu sempre falo para vocês, mas eu vou fazer por partes para não ficar muito longo e cansativo o tema. Eu vou explicar primeiro o contexto dos 3 vídeos. É basicamente a frequência, como ela funciona, a água, como ela funciona, junto e combinada com a frequência, qual a função, o espectro de frequência, a influência da frequência na água, ok? E a simbologia aliada às gemas e aos minerais, aos metais, e essa influência ligada às frequências e a influência que ela gera no nosso universo, no nosso corpo, no nosso campo eletromagnético, que é feito de 4 elementos: terra, água, fogo e ar, inclusive a água, né? Que é o motivo de muita reverberação de frequências. Mas vamos lá. O que é uma frequência? O que é uma frequência e como ela funciona, como ela influencia no nosso universo? A frequência, ela é uma vibração, composta de ondas. E essas ondas, elas reverberam, elas viajam através do éter por espaços indeterminados, ok? E essas ondas influenciam na matéria. Aí você me fala assim: Marcelo, como é que você sabe? Existe um estudo, vou tentar sintetizar para vocês, bem legal, para vocês entenderem. Existe um estudo chamado Cymatics, onde é estudado a frequência em suas variações quantificadas sempre em Hertz e a influência que essa frequência e vários patamares de frequências têm na matéria. Então eles criaram um aparelho chamado Tolonoscope, que esse aparelho ele é colocado sobre uma camada de água ou sobre uma camada às vezes de areia, mais é a água, e eles vão mudando os níveis de frequência no aparelho, e esses níveis de frequência têm uma influência na matéria, que no caso é a água. E eles foram percebendo que essas frequências elas influenciam o líquido, a água em si, criando padrões geométricos, padrões de geometria. Se vocês se repararem bem ao redor de vocês, não precisa nem muito longe para poder perceber isso, mas tudo é composto de um padrão geométrico. E eu estou pedindo para vocês focarem mais no natural. Por que no natural? Porque vocês vão perceber que a natureza ela é riquíssima e toda composta em padrões de geometria, que chamamos de geometria divina. E essas geometrias, elas são compostas de maneira totalmente perfeita, equalizada e matemática, levando em consideração algumas equações que foram decompostas pelo ser humano para chegar a essa proporção. E eu vou chegar numa outra explicação depois para não ficar espalhando demais. E esses padrões geométricos se espalham de maneira a estarem no reino mineral, no reino animal, no reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, por todo o universo. Se vocês forem perceber, dentro dos estudos de Cymatics, a frequência é emitida num aparelho. Eu vou mostrar para vocês aqui essas referências. E esse aparelho emite essa frequência e gera um padrão geométrico na água. E os cientistas foram identificando esses padrões. Eles foram reparando principalmente que esses padrões compõem geometrias divinas, ou seja, um criador criou um padrão de geometria divina para ser cristalizado, sintetizado e ser visto, demonstrado dentro desse padrão geométrico na matéria. Então eles falam assim: caramba, uma vibração que não podemos ver, mas podemos sentir, que está quantificada e que é quantificado em Hertz,
da unidade de medida Hertz, quando em contato com a água, manifesta um padrão geométrico. E esse padrão geométrico é como se fosse uma impressão digital, uma impressão, um desenho cristalizado, materializado do que? Da frequência. E esse estudo foi amplo em vários sentidos. E uma das frequências que foram estudadas, eles estudaram infinitas frequências, entre aspas, né? Infinitas não, mas muitas frequências. E dentro dos estudos das frequências foi levantado o poder e o porquê e a aplicação técnica dos mantras. Porque se vocês forem lembrar um pouquinho ou escutar qualquer outro mantra, eles entoam um padrão contínuo, frequente, regular, harmônico, em que esse padrão vai Om, Om, Om. Ele começa, ele se eleva, depois ele finaliza. E esses mantras foram estudados e eles foram levantados e quantificados e qualificados dentro da unidade de medida em Hertz. E eles pegaram vários monges ou pessoas que tinham o costume de praticar o mantra. Dentro desse espectro eles chegaram na faixa de vibração desses mantras, e eles perceberam que esses mantras executavam também um efeito nas moléculas da água e na própria água, criando um padrão geométrico. Então, pessoal, qual que é a conclusão? A conclusão desse estudo é a seguinte: as frequências, elas executam, as frequências são eletricidades, ondas, frequências, são energias que se manifestam através de ondas. Essas ondas, elas reverberam, elas viajam através do éter. Muitas vezes a gente não sabe, através do espaço e tempo, além do espaço e tempo, ok? E elas executam uma influência na matéria. Influência na matéria. Aí eu vou fazer um parênteses, que é: sabe quando vocês vão para um lugar que vocês não se sentem bem? E a primeira coisa que a gente pensa é assim, pelo menos eu: nossa, que energia negativa, uma energia densa, não estou me sentindo bem nesse lugar. Ou até mesmo, por exemplo, você vai no centro da cidade, onde você encontra várias pessoas que estão passando por dificuldades, são indigentes, que têm os seus próprios traumas, que buscam um caminho dentro de si, mas estão na rua por uma condição, e essa condição não é a mais agradável do universo. E eles se agrupam dentro dessa egrégora, formatando, criando uma sincronicidade vibracional dentro do mesmo pensamento. De frustração, estou na rua, minha família, minha história, saí de casa porque saí, de não ter sido, de não ser, para onde eu vou, das incertezas, eles criam essa vibração. E essa vibração, ela se unifica numa só força, criada por uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas. Quanto mais pessoas, maior é a força dessa egrégora. E esse um só corpo manifesta essa energia, esta vibração, e esta vibração, ela atua sobre toda a matéria à sua volta. Igreja, casa, pessoas, insetos, no ar, nas plantas. E essa vibração vai moldando, criando, codificando essa matéria à sua volta de acordo com essa vibração que emite ondas e que gera esse padrão que a gente percebeu que dentro do estudo de Symmetrics gera um padrão. E esse padrão pode ser um padrão muito bonito, muito bem formado, muito simétrico, muito equalizado, ok? Eu vou dando exemplo para vocês aqui também. Ou pode ser um padrão totalmente distorcido,
feio, assimétrico, confuso, como se fosse um barulho, uma distorção. Não é equalizado, não é simétrico, não é composto de simetria. Ele é uma distorção. Então, a gente chega num ponto de perceber que o oculto, que não podemos ver, ele atua no concreto, o que podemos perceber. E dentro desse nosso universo, na Terra, temos duas energias que moldam o nosso universo de maneira muito equalizada. E ela é conhecida como positivo e negativo, bem e mal, sal, açúcar, yin e yang, masculino, feminino. E essa polaridade, ela está em tudo também. Ela é a harmonia do nosso universo, o universo que vivemos. Então existem energias e frequências positivas, como eu já falei, e negativas. E as negativas atuam de maneira a distorcer a positiva. E a positiva tira um contrapeso a atuar sobre a negativa. Então, quando vocês pegam o negativo atuando no positivo, o positivo atuando no negativo, vocês veem que tem duas forças equilibradas, sempre, entre aspas, lutando entre elas, e que na verdade essa luta gera um equilíbrio. Uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, uma vai para frente, outra também vai, e elas criam uma sincronicidade, uma sinergia, e elas criam um equilíbrio. A nossa vida, ao longo do nosso dia, a gente tem a influência de vários tipos de energia, de vários tipos de ondas, de vários tipos de frequência, constantemente a todo momento. Eu vou dar o exemplo de uma energia positiva. Quando você toma banho e a água cai no seu corpo, ela equaliza o seu campo eletromagnético e ela atua, ela influencia na sua água interior, porque somos feitos de 72% de água. Quanto mais jovem, mais água, quanto mais velha vai perdendo um pouco de água, mas na média são 72%, 73% de água. Esse contato, essa troca vibracional que a água executa no nosso corpo, é esse impacto, essa queda dessa água, essa vibração que ela gera. A mesma coisa eu vou exemplificar. Quando você joga uma pedra no lago, ela cai, ela emite aquela onda. Da mesma forma que quando a água cai nas suas costas, na sua cabeça, no seu corpo, ela emite um impacto, uma onda, e essa onda se propaga na nossa água interior e entra numa sincronicidade, e isso nos traz alívio e regeneração. Legal. Exemplo 2 de energia positiva. Quando eu porto uma gema, a gema possui uma vibração específica que é composta, além da sua composição química, o agregado de compostos químicos e de materiais químicos que formataram a gema em si, executando ela se cristalizar, a cor que ela tem, cria na gema uma frequência específica. E essa frequência específica, ela emite como uma onda, como uma antena de rádio, uma frequência contínua. E eu já disse em outros vídeos, também citei, que quando você usa essa gema constantemente, ela está atuando de maneira positiva a contrabalancear energias negativas dentro de um corpo que a gente tem à nossa volta, que é um campo eletromagnético que nos protege a nível além da matéria, de maneira eletromagnética, e ela reverbera essa onda, atua nesse campo que atua no nosso corpo físico, energia positiva. E eu vou dar um exemplo de energia negativa para vocês aqui, e vou seguir no segundo vídeo, que quando você usa, por exemplo,
um fone de ouvido com a tecnologia Bluetooth, o que é essa tecnologia? Tem um composto eletrônico que gera uma frequência, essa frequência troca ideia com o outro receptor que é Bluetooth do seu celular ou do seu computador, e ele está emitindo ondas constantemente, trocando essa informação que é decodificada do emissor para o receptor. Só que você está no meio. Você está no meio. E o que está no meio? O seu campo eletromagnético e o seu corpo físico. Essa informação, ela não é boa para o teu corpo. Ela possui, existem íons positivos e negativos, como eu já falei, do positivo e do negativo. E o negativo é bom para o nosso corpo, apesar de ser chamado de íon negativo. Ele reconstrói, regenera o nosso campo eletromagnético. E o nosso corpo físico, ele dá vitalidade, ele nos protege. Que é várias pedras executam essa função, fazem essa reciclagem. Vou entrar numa outra pauta. Mas o íon positivo, ele tem a função de destruir essa proteção que a gente tem em volta do nosso corpo. Não é bom, é maligno, nos ataca, nos faz mal. Então, se você fica muito tempo com celular na mão, computador na mão, Wi-Fi, microfone sem fio, headset sem fio, enfim, você tem essa influência constante no seu dia a dia, nas suas ondas eletromagnéticas do seu corpo, que possuem um polo positivo e negativo, e consequentemente você sente esses efeitos, por mais que você não perceba ainda, você sente esses efeitos tanto no seu campo eletromagnético, tanto no seu corpo físico, porque essas ondas também executam a função de aceleramento de partículas aonde, pessoal? Na água do seu corpo, nas células do seu corpo. Por isso que existe todo um movimento falando sobre 3G, 4G, 4,5G, 5G e os efeitos negativos disso na nossa saúde. Vou continuar no outro vídeo falando sobre essas pautas. Até mais.